Gente, Gênesis 41, 14 e 16, e o tema é 2 sonhos e 3 respostas. Vamos ler o texto. Gênesis 41, versículo de número 14, está escrito assim: Então mandou o faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a faraó. E faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. Deus dará resposta de paz a faraó. Em algumas versões, ao invés de Deus dará resposta de paz a faraó, está escrito Deus dará resposta favorável a faraó, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes aqui da história porque ela é extremamente conhecida. Refletir, ler ou meditar na história de José é sempre um momento de emoção, de aprendizados e de reconhecer o quanto a soberania de Deus ainda permanece reinando ao longo de todos os anos. Ler a história de José é saber que quando Deus promete algo, quer seja por profecia, e no caso específico, quer seja por um sonho, Deus há de cumprir, passe o tempo que passar. A trajetória de José, como eu já disse, é emocionante. É uma trajetória cheia de dificuldades. Uma trajetória onde há ódio, inveja, perseguições, traições. José é vendido, José é caluniado, José é preso e só não morre porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Mas nós estamos no capítulo 41 de Gênesis, aonde traz o relato do momento em que, depois de 2 anos, em que tanto o carcereiro, tanto o copeiro quanto o padeiro saíram do cárcere por causa da interpretação, por causa de um sonho que foi revelado e José interpretou, Faraó vai ter um sonho, e um sonho perturbador. Eu não vou aqui entrar em detalhes de cada dinâmica do sonho, mas vocês sabem que foram 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, depois 7 espigas cheias e depois 7 espigas secas. E quando Faraó teve esse sonho, diz a Bíblia que o seu espírito se perturbou, que ele convoca todo o seu reino, todos os sábios do Egito, e está perturbado, querendo a qualquer custo saber o que significava aqueles 2 sonhos. E enquanto todos estavam perturbados, diz então o copeiro que havia sido restituído: Dos meus pecados me lembro hoje, que quando o Faraó me colocou no cárcere, lá eu conheci um jovem hebreu, que tanto eu quanto o padeiro tivemos sonhos, e ele os interpretou, e assim como ele interpretou, assim aconteceu. Quando o Faraó soube diz a Bíblia que Faraó mandou chamar José. Tirou José do cárcere, que por 2 anos estava ali preso, já barbudo, quem sabe não tomava banho nenhum, maltrapilho, mas agora teve que se barbear, mudar de vestes, até porque haveria de entrar na presença do grande Faraó, o grande rei do Egito. E aqui começa então a nossa reflexão nesse contexto de alcançar respostas de Deus. Porque esses 2 sonhos que Deus dá a Faraó vão gerar 3 respostas incríveis, espetaculares, respostas que podem ser aplicadas também às nossas vidas. A primeira resposta eu chamo de resposta de paz, que está justamente no versículo 16, onde nós lemos. E essa resposta aqui tem algo muito interessante. É que Faraó, quando recebe José na sua presença, ele faz com que José corra um risco do qual todos nós devemos nos guardar. Faraó olha para José e diz: Olha, eu ouvi falar de você. É claro que eu estou parafraseando.
Me falaram aí que você tem um dom especial. Me falaram que você é um homem sábio, poderoso. Imagine só, José ouvindo isso da boca de um monarca, de um rei, e isso podendo subir ao seu coração e envaidecê-lo. Mas sabe por que José não se envaidece? Justamente por causa da sua trajetória. As coisas difíceis que nós passamos na vida servem para muitas coisas, inclusive para nos privar, para nos guardar da soberba, da vaidade, da exaltação. Lembro-me agora do apóstolo Paulo escrevendo sua segunda missiva à igreja de Corinto, dizendo o seguinte, no capítulo 12, e para que eu não me exaltasse por causa da grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Perceba que Paulo está dizendo, para que eu não me envaidecesse, não me exaltasse, Deus permitiu uma dor, uma aflição, permitiu um espinho na minha carne. Aqui a gente já aprende que muitas das dores, ou por que não dizer a maioria delas, principalmente para quem tem uma chamada, para quem tem um ministério, para quem tem relevância no reino, elas existem para nos guardar da soberba, da vaidade. Eu fico triste quando encontro um crente, um pregador, um cantor, um servo de Deus, de nariz empinado, arrogante, soberbo. Soberba não combina conosco. Que Deus nos guarde da soberba. Tá aí, ó. Eu posso citar esse exemplo, sei que eles são vacinados. Se você conheceu o pastor Moisés, a pastora Mara, pessoas que já trabalharam nos Estados Unidos, plantaram várias igrejas. Pastor, eu me arrepio quando eu lembro, quando eu falo, pastor Moisés tem uma mensagem nos lábios, Deus colocou uma palavra na boca dele que impacta o nosso coração. É um pregador abençoadíssimo, cheio de Deus e muito usado com muito das escrituras, mas pense numa humildade, numa simplicidade. Pense numa pessoa simples e que o mais marcante, até me emociona, o mais marcante da simplicidade é que ele não tem dificuldade de acreditar em ministérios pequenos. Muita gente quer estar rodeado dos grandes, dos famosos, daqueles que têm nome. Pastor Moisés acredita em gente simples que ninguém conhece. Isso é marca do servo de Deus. Pastor Moisés, pastora Mara, que Deus guarde e recompense vocês. Vocês não entraram nessa live em vão, não. Vocês precisavam ouvir algo de Deus. Pode parecer que em volta de vocês as coisas não estão como gostaríamos que estivessem. Mas muitas vidas foram, estão sendo e vão continuar sendo alcançadas por vocês. Deus vai preservá-los para que muitos ministérios ainda sejam gerados, ressuscitados, solidificados e confirmados através da vida e da humildade de vocês. Mas voltando aqui a José, quando o faraó vem tentar encher a bola de José e dizer, rapaz, tu é o cara no Egito, é tu que interpreta os sonhos. Aí olha só o que José vai responder. Faraó, isso não está em mim. Dar respostas ao homem não está em mim. Dar respostas envoltas em mistério não está em mim. Coisas ocultas não está em mim, mas Deus, o Deus Todo-Poderoso dará resposta favorável a Faraó. E eu tenho que aplicar isso aqui. Quem vai te dar resposta não é o político. Quem vai te dar resposta não é o dono da empresa e nem o empresário. Quem vai te dar resposta não é um homem aqui na terra. Um homem pode ser um meio, um instrumento. Mas a resposta que virá a você, quem te dará é Deus. E no caso aqui específico, a resposta tem um adorno especial. Porque José diz que a resposta que virá será a resposta de paz. Resposta favorável. Você abre as suas mãos aí para receber? Você acredita que Deus está me usando para ministrar? Tem resposta de paz para a tua casa. Tem resposta favorável para a tua vida. Tem resposta de paz para a tua família. Tem resposta que consolida o teu casamento, os teus filhos. Deus tem resposta favorável àqueles que entendem que tudo vem dele. Que a resposta vem do alto, vem do céu. Essa é a primeira resposta.
E qual é a segunda resposta, apóstolo Max? Está nos versículos 33 a 37, que eu chamo de resposta providencial. A primeira resposta foi a resposta de paz, favorável. E a segunda resposta é a resposta providencial. Porque José vai interpretar os sonhos, eu não vou aqui ampliar o tempo do sermão, mas ele vai interpretar e no final ele diz assim: Faraó, eu tenho um conselho para você. E o conselho é providencial. Você precisa se prover de um homem sábio, entendido. Eu posso até ler essa parte. Previna-se agora de um homem entendido, sábio, ponha sobre toda a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Olha só, Faraó não só tem uma resposta de paz favorável para tranquilizar o seu coração, como tem uma resposta providencial. Você precisa de alguém. E o interessante é que José está dizendo para um homem poderoso que ele precisa de alguém. José está dizendo para um homem cheio de riquezas, dono de muitas coisas, o mundo em suas mãos, praticamente. Mas José aponta para ele e diz: olha, você precisa de alguém. Primeiro ele precisou do próprio José, porque no reino dele não tinha ninguém. Teve que mandar buscar um lá no cárcere. Eita, coisa linda. Deus vai mandar alguém te buscar aonde você está. E você será útil à vida de alguém. E agora José, tanta humildade, tanta simplicidade, diz: olha, procura um homem, vai atrás. Ora, se no Egito não tinha um para interpretar, imagine um para administrar. E a resposta estava diante de Faraó. Resposta providencial. Faraó, naquele momento, deve ter calculado em sua mente quem dos seus sábios, quem dos seus administradores, quem dos seus súditos ele poderia usar para fazer isso. Mas ali mesmo, Faraó entende que ele não tem nenhuma possibilidade de acatar aquele conselho de José, procurando um dos seus à sua volta. É onde nasce a terceira resposta. A primeira resposta é de paz. A segunda resposta, providencial. E agora se prepare para a gente chorar um pouquinho aqui, porque isso aqui é muito emocionante. A terceira resposta é a resposta da promessa revelada. Resposta da promessa revelada. Por quê, pastor? Porque neste exato momento, o que está acontecendo nesse palácio havia sido revelado quando José ainda estava na casa de seu pai. Quando um certo dia ele acorda e em volta dos pais e dos irmãos ele diz: esta noite eu tive um sonho. Eu sonhei que nós atávamos feixes no campo. E de repente o meu feixe estava mais cheio e ficava de pé, e os vossos feixes se curvavam diante do meu. Todo mundo se espanta na mesa, porque haviam vários feixes se curvando. E eles já começaram a entender aquela linguagem. E alguém questiona: reinará tu sobre nós? Tu dominarás sobre nós deveras? E José não pediu para sonhar, mas como Deus é Deus de sonhos, os dias passam e José tem outro sonho. Assim como o Faraó teve 2 sonhos para que fosse confirmado. E José com 2 sonhos para que fosse corroborada a promessa de Deus. E ele sonha com algo interessante, preste atenção nisso. O sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante de José. O sol, a lua e 11 estrelas se curvando. Jacó, que entendia da linguagem dos sonhos, perguntou: que sonho é esse, menino, que tivestes? Jacó sabia que algo grande estava vindo. Só que eu penso que os irmãos de José, ao invés de terem ficado com inveja dele, deveriam, na verdade, estar percebendo a amplitude do sonho. Porque no primeiro sonho, os irmãos de José são apenas feixes. Feixes se curvando diante dele. Mas no segundo sonho, eles são estrelas. Eles ficaram irritados achando o seguinte: José vai reinar. E não pararam para pensar que eles iam sair do campo
para se tornarem estrelas, e o que aconteceu mais tarde. Mas eles preferiam estar como feixes, invejando, soberbos, planejando a morte, tentando a qualquer custo matar José, mas Deus estava lá com José e o livrou de todas as suas aflições. Eu termino essa ministração dizendo que Faraó, ao pensar em sua volta, olha para José e disse: José, o teu conselho é excelente, mas eu tenho algo a te dizer. Que homem acharíamos no Egito como tu? Visto que Deus te fez saber todas estas coisas, o homem que precisamos é justamente você. A pessoa que necessitamos para esses 7 anos de fartura, para guardar e poder trazer livramento, é você. Que homem haveria igual a você? Aí a Bíblia diz que Faraó chama José, entrega vestes reais para ele, tira o seu anel do dedo e diz: olha, somente no trono eu serei maior do que tu, mas tu governarás sobre todo o Egito. Montou no seu cavalo e agora José saía pelas cidades, pelas ruas do Egito, enquanto gritavam: ajoelhai, ajoelhai, ajoelhai. Era o sonho se realizando. E eu quero dizer para você que parou nessa live, que chegou aqui agora ao vivo, e para você que vai assistir posteriormente, eu não sei que hora você está assistindo, Deus tem resposta favorável para você. Deus tem resposta de paz. Deus tem resposta providencial. E Deus tem resposta de promessa que fora revelada. Se Deus revelou a promessa, Ele vai cumprir. Eu sei, eu me coloco no seu lugar e sei que isso é difícil muitas vezes de nós acreditarmos, dadas as circunstâncias, mas hoje toda circunstância que tenta nos cegar é aniquilada por essa palavra, porque essa palavra está desconstruindo toda a cegueira que nos impede de vislumbrar a promessa de Deus cumprida. Sabe, eu sou uma dessas pessoas. Aqui está uma família que espera promessas antigas, de mais de 20 anos atrás, que Deus falou quando ainda era um jovem sentado no cantinho do vocal Nova Aliança, onde ele levava pregadores e dizia: eu farei. Inclusive agora eu me lembro de algo que alguém precisa ouvir, e eu vou contar isso aqui porque alguém precisa ouvir. Quando eu entrei na igreja, poucos dias depois eu me afastei, desviei-me da igreja, e para que eu fosse para a igreja, uma pessoa lutou muito, que foi o pastor Márcio. Hoje ele é pastor. E quando eu me desviei, eles estavam orando numa casa, escuta isso aqui, alguém precisa ouvir isso. Eles estavam orando numa casa e o Márcio, já no final da sua oração, depois ele contou pra gente, na sua mente, sem ninguém ouvir a sua voz, ele fez um questionamento para Deus. Ele disse: Senhor, eu lutei tanto para trazer o Max para a igreja, eu batalhei pela vida dele, eu evangelizei, fui atrás, ele estava na igreja e agora o Senhor permitiu que ele se desviasse. Por quê, Senhor? Por quê? E ele dizia isso chorando ali na sua mente. E quando ele terminou de pensar assim, Deus levantou um profeta, um jovem profeta. Tem gente que não acredita, eu acredito em profecias e em profetas de Deus. E quem sabe eu esteja sendo um para a sua vida agora. E aquele profeta colocou a mão no ombro do Márcio e disse: meu servo. Ele foi, ele saiu, mas não te preocupa, eu o trarei de volta. E quando ele voltar, farei da vida dele uma grande obra. Farei dele um homem que vai alcançar muitas vidas para a glória do meu nome. E aqui estou eu, do Anjo da Guarda, da Rua Inglaterra, da casa da Dona Maria e seu Gonçalo, de uma vida de anos de luta, aqui em São Paulo. No estado de São Paulo, já vão fazer 14 anos, cumprindo uma missão para Deus. Porque esse Deus é Deus de respostas. Você pode dizer amém? Amém.